Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso assunto de progressões, né? E hoje na nossa segunda aula de progressões a gente vai falar sobre termo geral ou lei de formação das sequências. Falar termo geral ou falar lei de formação é a mesma coisa. Quando a gente deu o capítulo de função para vocês, na nossa aulinha de função, eu expliquei a você que essa lei aqui, ela é que comandava a função. Então, essa lei, também chamada de termo geral, é que vai comandar, é que vai nortear a minha sequência numérica. Eu só vou conseguir descobrir os meus termos, eu só vou conseguir verificar, calcular os termos através desta lei de formação, que também é chamada de termo geral. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como que a gente vai lidar, como que a gente vai descobrir os termos através dessa lei de formação, através desse termo geral. Vamos lembrar algumas coisas da nossa primeira aula, só para a gente poder pegar o gancho. A1 é o código de primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. Se a sequência tem N termos, o último termo é o AN. A gente chama de enésimo termo. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, enésimo termo, com uma sequência de N termos. Lembra que eu falei que o N indica o número de termos. Então, a gente vai ver aqui dois exemplos de duas progressões, de duas sequências numéricas com leis diferentes, que você vai ver que o formato, a maneira de fazer, de descobrir os termos é a mesma. Então, olha bem. Escreva os três primeiros termos de uma sequência. Vamos para a leitura aqui. Quando eu falo, escreva os três primeiros termos de uma sequência, você já tem que saber o seguinte: eu quero descobrir dessa sequência quem é o A1, eu quero descobrir quem é o A2 e eu quero descobrir quem é o A3. Isso é a primeira coisa que você tem que trabalhar. Se eu quero os três primeiros termos, eu quero saber o A1, o A2 e o A3. Ele disse aqui que essa sequência obedece à lei AN igual a 3N mais 10. Vamos entender uma coisa. Você vai observar que esse índice N aqui, vou fazer uma coisa bem primária para você entender. Esse índice N, ele não tem valor operacional nenhum. A N, cuidado, não é A vezes N, não é nada disso. Esse N vai indicar para você a posição do termo. Quando a lei é falada 3N mais 10, esse N é um fator de multiplicação, ele passa a ter um valor operacional. Às vezes o aluno confunde isso. Então, olha só, a lei diz que a N é igual a 3N mais 10. Então, vou escrever a lei bem aqui em cima do termo para você entender. Ó. A N é igual a 3N mais 10. Ora, amigo, se eu falo A1, eu estou substituindo o meu N, que aqui não tem valor operacional nenhum, pelo número 1. Se N entrou no lugar de 1, N vai entrar no lugar de 1, ou melhor, se 1, na verdade, ao contrário, entrou no lugar de N, 1 vai entrar no lugar de N em qualquer lugar da lei. Então, se eu escrevo 3N mais 10, ou seja, 3 vezes N mais 10, eu escrevo 3 vezes 1 mais 10. A2, eu vou lá na lei de novo. O 2 agora ocupou de novo, quer dizer, no caso, o 2 é que agora ocupou o lugar de quem? Do N. Então, você vai olhar na lei novamente. Você vai olhar para a lei, porque essa lei vale para qualquer número desta sequência numérica. Ela é que vai comandar esta sequência, por isso ela é a lei ou o termo geral, tanto faz, tá? Termo geral ou lei da sequência. Então, A2, no lugar do N vai entrar o 2. 3 vezes 2, sempre olhando para cá, ó. Sempre olhando para o termo geral. 3 vezes 2, mais 10. A3. Vou até escrever de novo a lei aqui, ó.
a n, olha a lei, é igual a 3n mais 10. Então, A3, no lugar do n, entrou quem? O 3. Então, vai ficar 3 vezes, no lugar do n, vai entrar o 3, mais 10. Então, você observa que qualquer termo eu tenho que recorrer para a lei. Ela é que comanda. Então, agora é só fazer conta, pessoal. O primeiro termo vai ser o 13, o segundo termo vai ser o 16 e o terceiro termo vai ser o 19. Vou escrever essa sequência aqui, só para a gente entender. 13 é o primeiro, 16 e 19. Ele só quer os 3 primeiros, mas essa sequência pode continuar. Você já viu pela primeira aula que essa sequência tem até um dado notável. O que está acontecendo? De um termo para o outro, você está fazendo o quê? Você está somando 3 unidades. Ou seja, se eu quisesse continuar escrevendo a sequência, porque a lei dela não vai mudar. A lei é a mesma. Então, se eu quisesse agora continuar escrevendo a sequência sem olhar para a lei, eu já conseguiria. Bastava ir sempre adicionando 3 unidades. Você só descobre isso depois que você escreve a lei. Algumas sequências não são tão simples de você observar o que está acontecendo. Mas a lei está ali justamente para te ajudar. Vamos ver um outro exemplo. Trocando a lei. Mesma coisa. É uma sequência que vai obedecer essa lei aqui. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer o primeiro termo. Eu quero o segundo termo. Quero o terceiro termo, como a gente fez aqui, mas eu quero saber também quem é o 20º termo dessa sequência. Ou seja, eu quero o A1, eu quero o A2, eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro, como a gente fez no exercício anterior, mas eu quero o 20º. A lei mudou. Não é mais essa lei aqui, 3n mais 10. Agora é uma outra sequência, uma outra progressão. Então, eu vou olhar para a lei. AN. Lembra que o N é que vai comandar essa sequência através da lei. 4 vezes n ao quadrado mais 1. Essa é a lei. No lugar do n aqui, ó, está entrando quem? 1. Lembrando que esse 1 não tem valor de operação. A 1 indica primeiro termo. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Então vai ficar, no lugar do n eu coloco 1, ó. 4 vezes 1 ao quadrado mais 1. Aqui, ó. No lugar do n, entrando 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1 mesmo, né, gente? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5 é o primeiro termo. Vamos para a lei de novo. A2. No lugar do n está entrando 2. Então, eu escrevo 4 vezes 2 ao quadrado mais 1. Professor, agora eu me perdi. Então, vamos de novo. Esse 2 aqui está ocupando o lugar de quem? O lugar do n. Então, aonde aparecia n na lei, vai entrar o 2. Vamos fazer a conta, então. 4 vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais 1. Não se esqueça que tem que fazer a potência primeiro, né? 4 vezes 4, que é o valor de 2 ao quadrado, mais 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 17 é o segundo termo da minha sequência. A3. Vamos na lei de novo. Aonde aparece o n na lei, eu vou colocar 3. 4 vezes 3, olha o n de novo aqui, ó, ao quadrado, mais 1. Sempre olhando para a lei. 4 vezes 3 ao quadrado, fazendo a potência primeiro, 9. 4 vezes 9, 36, né? Fazendo primeiro o produto, como a gente fez aqui, ó. 4 vezes 9, 36, mais 1, 37. Então, o terceiro termo. E agora eu quero saber o 20º termo. Não importa. Vamos lembrar, eu vou escrever a lei de novo aqui para você entender. A lei diz que AN é igual a 4 vezes n ao quadrado mais 1. Então, se eu falo A20, esse 20 é o comando que vai substituir o n por 20. Esse 20 indica que eu estou descobrindo o 20º termo dessa sequência. Então, vai ficar 4 vezes, olha o n, no lugar do n vai entrar quem? O 20. 20 ao quadrado mais 1. 20 ao quadrado
20 vezes 20 dá 400. Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 400, 1.600. Mais 1, 1.601. Então, observa. Qual é o objetivo do termo geral? Qual é o objetivo da lei? Deixar com que você consiga calcular qualquer termo da sequência. Seja o primeiro termo, seja o segundo, o terceiro, o 20º, não importa. Qualquer termo que você queira calcular, você vai sempre usar a lei. Usamos essa lei na segunda sequência, usamos essa lei na primeira sequência. Agora, na próxima aula de progressões, a gente vai começar a particularizar as progressões. Vamos começar a classificar as progressões, mas você tem que ter o conhecimento de lei de formação de termo geral. Lembrando o seguinte, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, e se a sequência tem N termos, o último termo é o AN, onde N sempre vai indicar o número de termos. Ok, pessoal? Eu sou o professor Leonardo, um abraço, até a próxima aula de progressões. Tchau!